Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, Mago Camael mais uma vez. Pessoal, eu tenho recebido muitas perguntas, através de e-mails, das minhas fanpages, e essa questão do pacto com Lucifer. E até é engraçado mencionar esse tipo de coisa, porque precisamos entender de fato quem é ou o que é Lucifer. O que é Lucifer, Mago? Para entendermos o que é Lucifer ou quem é Lucifer, precisamos entender primeiro a regra básica da etimologia. E o que é etimologia, Mago? Etimologia é a cientologia que estuda a origem dos nomes e os seus significados. Outra coisa para entender o conceito Lucifer é entender a regrinha básica, As 5 regras básicas da hermenêutica, que é exatamente essa: quem, quando, como, onde e porquê. Quem, como, quando, onde e porquê. Essas 5 regras básicas vão nos ajudar a entender ou compreender o conceito Lucifer. É muito comum e muito natural hoje ver as pessoas falando: eu quero fazer um pacto com Lucifer, eu quero servir a Lucifer, eu quero entregar a minha alma para Lucifer, eu quero ser filho de Lucifer. Mas o que são todos esses conceitos? Porque afinal de contas, isso não passa de um conceito. Bom, vamos lá. Primeiro, entendendo a etimologia Lucifer. E o que é Lucifer etimologicamente? A expressão Lucifer, ela vem das raízes greco-latinas, ou do latim. Luxi, que é luz, e fiere, fieros, fieres, que é porta, portar, portador. Então, Lucifer, o portador da luz. Porém, esta luz não significa que ele seja o próprio sol, não significa que ele seja filho do sol, não significa que ele pertença ao dia, à lâmpada ou à vela acesa. Não. Essa questão de luz, luxi em latim, vem do conceito ciência, sabedoria, conhecimento. Então, Lucifer, o portador da sabedoria, o portador do conhecimento, o portador da ciência, o portador de todos os conceitos filosóficos e etimológicos. Mas, Mago, onde surgiu essa questão aí de que Lucifer brigou lá no céu, houve batalha no céu, e ele se tornou um anjo rebelado, um anjo caído, um anjo pecaminoso, ou algo desse tipo? É engraçado que quando nós vamos falar sobre isso, parece que cai algumas crenças, e parece que cai também alguns conceitos, porque Lucifer ele foi um bispo, da Igreja Católica, chamado Bispo Lucifer de Caligari. Esse bispo Lucifer de Caligari, que pertencia aí ao clero romano, e ele fazia parte da elite dos bispos, porque afinal de contas, quando pertencia ao grande patriarcado papal ou a hierarquia romana, era sinal de status, E ele, sendo um dos bispos da Igreja Católica, acabou usando desse poderio, dessa artimanha, para promover os seus próprios conceitos. Porém, sendo barrado pelo Papa de sua época, esse bispo Lucifer de Caligari entrou em discordância contra o Papa da sua época. E entrando em discordância contra o Papa da sua época, o Papa, que até hoje é considerado a representação maior da santidade de Deus aqui na Terra, a representação de Deus aqui na Terra, era
pecar contra Deus, abertamente falando, né? Então, se algum bispo, se algum membro da Igreja Católica, se algum membro do Conselho Romano pecasse contra o Papa, a autoridade maior, ele pecava contra quem? Contra Deus. Se algum membro, algum bispo, algum cardeal, algum padre transgredisse, né, contra as leis, contra as hierarquias romanas, papais, ele era banido, ele era excomungado, ele era expulso. Expulso da onde? Do clero romano. Então, esse clero romano, pertencer a essa elite, era pertencer aos céus, era pertencer aí ao paraíso. E quando o bispo Lucifer de Caligari resolveu bater de frente, né, contra o Papa e contra todo o clero, ele acabou pecando contra quem? Contra Deus. Deus, divindade? Óbvio que não. Deus, homem, Papa. Mago, o que é um Papa? Papa vem da expressão de um conceito também, um conceito representativo, melhor dizendo, né? Papa, P-A-P-A, Papa. E o que é um Papa? Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Esse Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, que é a representação do discípulo do Cristo, do apóstolo do Cristo. Então, como o Cristo, nas Escrituras, ele disse: Pedro, eu dou a você as chaves do inferno, você tem as chaves, esta é a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E todo esse conceito filosófico, teosófico, etimológico e mitológico não tem nada a ver com Deus, divindade, santidade ou nada disso. Apenas um conceito para expor uma ideia. Entende? Então, quando esse bispo pecou, né, contra o Papa, esse bispo acabou pecando contra Deus. Quando esse bispo, Lucifer de Caligari, foi expulso, né, do clero romano, ele acabou sendo expulso da onde? Do paraíso. Anos depois, um outro bispo chamado Bispo Augustinho, ele criou uma fábula. Ora, meus irmãos, o que é uma fábula? Uma fábula nada mais é do que um conceito histórico, uma ideia criada, um conceito fantasioso para expor apenas uma ideia. E esse bispo, ou esse santo Augustinho, criou a fábula Batalha nos Céus e Anjo Caído. Até porque se houvesse mesmo uma batalha nos céus e o tal Lucifer aí fosse expulso do paraíso, a sua Bíblia aí, você que é cristão, você que diz ser servo de Deus e diz que serve a Deus e essas coisas aí que vocês falam, que diz que creem ou acreditam e tal, não estava escrito no Sefer Yehudá. Sefer, livro em hebraico. Todas as vezes que você for falar livro em hebraico, não se pronuncia livro, se pronuncia Sefer, Sefer. E não se fala Judas, até porque no alfabeto hebraico não existe a letra J. A letra J é uma substituição da letra Y. Então, não é Jesus, é Jesus. Não é Jerusalém, é Jerusalém. Não é Jeroboão, é Jeroboam. Não é Jeová, é Jeová. Então não existe Judas, né? Não é João, é Ioane, não existe Judas. Então o conceito certo é Yehudá. Sefer Yehudá. Sefer Yehudá, ou livro de Judas, é um livro tão pequeno que ele não tem nem capítulos, né? Ele só tem versículos. E no versículo 9 do discípulo Judas, ou do apóstolo Judas, ele escreve assim, que o próprio Miraiula, que não se fala Miguel, falar Miguel é errado, nem tampouco Micael. Micael é um conceito latino, no hebraico pronuncia-se Miraiula, Rafael, Gavriula e Auriula.
é assim que se pronuncia. Então, pelo amor do príncipe, né? Pelas barbas de Neturno, vamos aí aprender um pouquinho. Então, no Sefer Yehudá, o próprio Mirrayul, o Miguel que você conhece hoje, ele não tinha forças o suficiente para combater um conceito. Conceito do que, mago? Conceito de Satã. Por isso que ele diz: o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor te repreenda no dia da sua ira. Por quê? Porque o próprio Mirrayul não tem poderes o suficiente para combater um conceito, uma ideia, uma filosofia que é Satã, Satanás ou satanismo. Entende agora? Então no livro de Judas, versículo 9, o próprio Mirrayul diz: o Senhor te repreenda, ó Satanás, o Senhor te repreenda. Se o próprio Mirrayul, Miguel, não teve poderes o suficiente para combater o conceito Satã ou Satanás, você acha que ele teria poderes para combater uma ideia, um conceito, Lucifer, batalha no céu, meter a espada, anjo caído, expulso, cai lá na terra? Tá de brincadeira, né, pessoal? Então essa questão foi um conceito filosófico, teológico, inventado pelo bispo, né? E hoje considerado como um santo, Santo Agostinho. E esse Santo Agostinho, quando criou o conceito, a fábula Batalha nos Céus e Anjo Caído, veio as interpretações, né, das Bíblias. Por exemplo, a Bíblia de São Jerônimo, que já veio com as suas interpretações de estrela da manhã, Lucifer, e todo esse conceito que você precisa se aprofundar mais um pouco, ok? Então, quando esse Lucifer, ele sai do clero romano, ele saiu da onde? Dos céus, né? Quando ele foi expulso do clero romano, ele foi expulso da onde? Do paraíso. Então, por isso hoje temos essa questão. Mas, mago, então você quer dizer que não existe essa questão do anjo rebelado? Não. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Mago, e como eu faço para fazer um pacto com Lucifer? Pois é, Lucifer hoje ele é um conceito, tá? Ele é um conceito teosófico, ele é um conceito mitológico, ele é um conceito filosófico, ele é um conceito... pessoal, é um conceito, ok? É apenas um conceito. Depois eu farei um vídeo falando apenas sobre conceitos, e nesse livro dos conceitos vai entrar aí o rei Davi, sabe esse rei Davi bíblico que você conhece aí como o rei Davi, o rei Salomão, Goécia de Salomão, Goécia luciferiana, Goécia satanista, Goécia xamânica e todo esse conceito, ok? Então, mago, não existe pacto com Lucifer. Quando você vai se compactuar com Lucifer, você vai se compactuar com o conceito. E esse conceito vai fazer você entender o que é ou quem é a ideologia do conceito. Quando você souber diferenciar a ideologia do conceito, a narrativa interpretativa, aí sim você vai estar pronto para fazer um pacto com Lucifer. Mas eu quero fazer um pacto de riqueza com Lucifer. Existem 4 tipos de riquezas. O dinheiro, que você hoje acredita que seja isso que você queira, é o nível mais baixo de riqueza. E aí, meu irmão de fé e minha irmã de fé, que riqueza você está querendo? Eu quero ser próspero. Existem 4 tipos de prosperidade. Próspero financeiro, monetário, requisitivo, é o nível mais baixo de prosperidade que você possa ter. E aí, meu irmão, o que é que você está querendo? Então, um conselho do mago: estude, busque, e não acredite nas palavras que o mago Camael está dizendo, não. Busque conceitos filosóficos, teosóficos, mitológicos, geográficos, gimátricos, todos esses conceitos para você entender a ideologia.
Tá bom, pessoal? Etan, a todos os nossos irmãos luciferianos, Ângelus Satan, a todos os nossos irmãos satanistas, Blessed Be, a todos os nossos irmãos que são feiticeiros, as nossas irmãs bruxas, Namastê, a todos os irmãos que são de magia, Axé, Motumbá, Colofé, Saravá, Mucuyu, a bênção a todos os nossos irmãos de matriz africana, seja ela a Umbanda, o Candomblé, um fraterno Saravá aos nossos irmãos de Quimbanda, Shalom Alechem aos nossos irmãos Yehudins, a paz a todos vocês, um forte abraço e até mais.